Irmãos, quando chega final de ano, geralmente são tantas responsabilidades, são tantas obrigações, é uma agenda tão extensa para serem cumpridas, tantas atividades. Mas como estamos em meio às pressões do dia a dia? Eu também sou professor e final de ano para mim também é muito puxado. Aí vem a elaboração de provas, correção de trabalho, fechamento de média. E agora começa amanhã TCCs, bancas. Então assim, é bem puxado. E essa palavra que eu queria ministrar para vocês é uma palavra também que Deus está ministrando a mim. Então estamos no mesmo barco nessa história. Então estamos no mesmo barco, em meio às pressões. Como é que nos encontramos em meio à pressão? Interessante que eu estava assistindo uma ministração essa semana e a pessoa começou com uma ilustração. Estava falando que tinha um rei e o rei chegou para o seu povo e convidou os artistas, os pintores daquele reinado. E disse assim: eu quero que vocês façam a melhor pintura que represente a paz. Então eles começaram a desenhar seus quadros. E 2 daqueles quadros, os melhores, chegaram até o rei. E o rei, quando viu aqueles 2 quadros, disse: um quadro tinha aquela figura como se fosse o quê? Um jardim com rio. Então estava demonstrando o quê? Um ambiente de refrigério, um ambiente de paz. E o segundo quadro era um quadro com uma tempestade, demonstrando ali a figura de tempestade. E em cima de uma montanha, nessa tempestade, tinha um pássaro. E o rei começou a observar os 2 quadros e disse: o quadro que eu vou escolher vai ser esse aqui da tempestade. É o que melhor representa a paz. E as pessoas disseram: como, rei? O outro está um quadro tão mais, vamos dizer, tranquilo. Está ilustrando tão bem, mas com clareza. E o rei disse: não. Esse quadro que está demonstrando, ilustrando a tempestade, lá em cima tem um passarinho. E o passarinho aqui está passando toda a leveza de um pássaro. E isso chamou muito a atenção. Porque em meio à tempestade, há sempre os lugares altos para nós nos encontrarmos. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, quando não estamos entendendo as coisas, quando não estão bem do jeito que gostaríamos que estivesse, lá em cima está o pássaro, entoando um dia feliz. Então o que importa não são as tempestades que temos passado. O que importa não são as pressões que temos vivenciadas. Não é a agenda que temos que cumprir. Mas sabe o que importa? Aonde está o nosso pensamento? Aonde está o nosso coração diante de tudo isso? Aonde está? Aonde é que está a nossa mente? E isso é um grande desafio, porque tudo quer chamar a nossa atenção, tudo quer nos tirar do sério, tudo quer que nós venhamos a aumentar o estresse do dia a dia. Mas temos que ir para o jardim secreto, em meio às pressões. E é interessante, vamos ler lá em 1 Coríntios 3, do 12 ao 13. E diz assim o texto: e se o que alguém constrói sobre esse alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, pois será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. E aqui o texto fala
que a obra vai ser testada, vai ser provada pelo fogo. E nós sabemos que fogo fala sobre pressão. Fogo fala sobre purificação. Então, em meio às pressões, é que nós somos purificados pelo fogo. E a pressão, ela mostra realmente como quem somos. No meio à pressão, não tem como usar uma capa de espiritualidade, uma capa de santo. Não tem como. É na pressão que nós somos nós mesmos. É na pressão que o que está dentro aparece para fora. É na pressão que nós expomos. Estamos ali colocando à exposição o nosso coração. E também é na pressão que produzimos a realidade do ser, a realidade visível é na pressão. Mas interessante que tem um livro, o nome do livro é O Poder da Pressão, e esse livro diz que Deus não responde às orações de seu povo removendo as pressões, mas aumenta a capacidade de suportar e vencer os desafios. Então, muitos de nós queríamos que removesse as pressões da nossa vida. Queria que o peso ou as circunstâncias fossem movidas, mas não. Deus permite que nós estejamos dentro das pressões para sermos aprovados por Ele. Mas muitos de nós queremos ser aprovados sem ser provado. E como é que vamos ser aprovados se não formos avaliados? Não tem como. É necessário sermos avaliados. E quando se fala de pressão também, algo que ilustra bem a pressão é a famosa panela de pressão. A panela de pressão, ela consegue ilustrar muito bem o que é uma pressão. Ela tem como principal função deixar a pressão do seu interior maior do que a do ambiente. Então, quem já viu aqui uma panela de pressão explodindo? Graças a Deus não, né? Mas alguém já viu, já ouviu alguma coisa nesse aspecto? Temos alguns. Deve ser algo bem tenso. Alguém disse tenebroso. Deve ser. Deve ser uma sensação muito ruim. Mas, para que a panela de pressão venha explodir, então dentro já tem que estar o quê? Cheio. E sabe o que acontece? Muitos de nós estamos cheios. E cheios não do Espírito Santo, mas cheios de picuinhas. Cheios, sabe de quê? De coisas ruins, de lixo. Como está o nosso interior? Tem gente que diz, mas diante da prova, eu fico calado. Mas o calado não resolvido, vira lixo. Muitos não querem expor. Isso para mim é exposição. Mas fica guardado no coração. E de uma hora para outra, mas de uma hora para outra, Joãozinho explodiu. Explodiu de uma hora para outra? Há um processo para isso acontecer. Gente, nós temos que cuidar muito bem do nosso coração. O nosso coração, ele é muito contaminado. Ele é muito vulnerável. É muito fácil sujar o nosso coração. E principalmente nós como igreja. Porque às vezes nós estamos pregando algo e estamos vivendo diferente do que pregamos. Então nós como igreja, nós temos a responsabilidade de cuidar bem do nosso coração. Nós temos a responsabilidade
de não deixar as coisas virarem lixo dentro de nós. E a pressão está muitas vezes vinculada com a angústia. Quem já sentiu aqui angustiado? Quem já sentiu frustrado? Quem já sentiu que está carregando algum tipo de sofrimento? Tudo isso faz parte da pressão. Não gostamos de sofrer. Quem é que gosta? Não venha me dizer, eu amo sofrer, é a melhor coisa. Não é, gente. Não é, não gostamos de sofrer. Mas, o que é que o sofrimento está gerando em cada um de nós? O que é que a frustração está gerando mesmo dentro de nós? O que é? Não basta você estar insatisfeito. É importante que você esteja insatisfeito com a coisa correta. Eu estou insatisfeito comigo mesmo, porque eu não estou buscando como deveria. E o que é que está fazendo para mudar isso? O que é que a insatisfação está gerando? Eu estou muito insatisfeito com meus estudos. Sim, o que é que isso está gerando dentro de você? Acomodação? Acomodação não resolve. Então, a frustração, o sofrimento, a angústia tem que gerar algo, e algo positivo dentro de nós. Porque senão não vamos sair do canto. E depois, sabe quem é que vamos culpar? Deus. E se não tiver cuidado, você está com raiva de Deus. Gente, e onde é que Deus fica nessa história? Então temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com todos esses sentimentos que são gerados pela pressão. Temos que ter muito cuidado. Mas na pressão nós podemos ser reprovados. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 27. Que diz assim: pelo contrário, aplico socos no meu corpo e o torno meu escravo, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado. O apóstolo Paulo, ele tinha muito cuidado para não ser reprovado. Então o apóstolo Paulo, sendo o apóstolo Paulo, ele se avaliava para não ser reprovado. E esse texto deixa bem claro, era como se ele dissesse assim: olha, eu coloco o meu corpo no lugar dele. Meu corpo quer ficar em casa, no nosso cotidiano, assistindo Netflix? Não, vamos para o Tadel, o corpo. Meu corpo não quer orar? Vamos orar. Você não vai controlar a minha vida. Minha boca não quer pedir perdão? Vai pedir perdão. Os nossos lábios não gostam de pedir perdão. Às vezes é uma luta. E começamos a justificar dentro de nós. Quem quiser que venha me pedir perdão, que eu estou certo. Às vezes temos que abrir mão do nosso estar certo. Às vezes temos que abrir mão. Eu tenho razão. Abra mão da sua razão. Porque o orgulho quer reinar. Então Paulo, ele se preocupava muito em ser aprovado. E é aprovado em tudo. Será que você está se preocupando em ser aprovado? Será que você está sendo aprovado como líder, como discipulador, como filho, os que são pais, como pais, como aluno, como funcionário? Será que estamos sendo aprovados?
Será? E talvez o Espírito Santo está falando com você, ou já vem falando com você, e sabe o que é que você diz? Isso é coisa da minha alma, porque você não quer ser corrigido. Mas nós temos que ter um coração aberto e ensinável. Agora vamos lá para Tito. Tito 1, 16. Tito 1,16, quem encontrou? Eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por suas obras. São detestáveis, desobedientes, incapazes de qualquer boa obra. Gente, olha como é séria a afirmação de Tito. Ou seja, eles afirmam que conhecem a Deus. Então a oratória, conheço a Deus, sou filho de Deus, sou um homem de Deus. Agora vamos lá. Mas o nega aonde? Nas obras. Então, se conhecemos Jesus, tem que aparecer nas nossas obras, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E diz mais: são detestáveis, desobedientes, incapazes de qualquer boa obra. Deus conhece bem as intenções do nosso coração. As nossas obras, quando nós não estamos sendo notados pelas pessoas. Deus conhece até os nossos pensamentos. Será que você tem alimentado as setas do diabo? Você sabe que o diabo é o pai da mentira. Então o diabo fica jogando seta. E você passa por lutas na mente, você passa por setas. Tem setas na sua mente? Claro que sim. Gente, todo mundo aqui tem área de vulnerabilidade. Todo mundo. Não existe super crente. Todos nós temos áreas de vulnerabilidade. Cada um tem áreas. E áreas que devem ser vigiadas. Áreas que devem ser, na verdade, bem cuidadas. Áreas que devem ser monitoradas. Todos nós temos que monitorar. Quais são as áreas que você tem que monitorar? Essas áreas são justamente os pecados que você cometia antes de conhecer a Cristo. Aí você se converteu. Pronto, veio aqui e entregou a vida a Jesus. Amém, glória a Deus. Novo nascimento é um processo. E queremos que seja... Aí começa um processo. E o diabo, o pai da mentira, lá nos teus ouvidos, você continua o mesmo. E aí, como você reage? Vem aqui, Nando. Vamos ilustrar melhor. Vamos entender que Nando, ele entregou a vida a Jesus hoje. Antes ele tinha, na verdade, ele vivia cometendo um pecado. Então o pecado dominava ele. Um tipo de pecado, por favor, prostituição. Isso é um teatro, glória a Deus, aleluia. Então, vamos lá. Nada é muito especial, um homem de Deus. Mas aí, prostituição. Então, ele se converteu. E as tentações se convertem? Não se converte. Não se converte. E o diabo, depois que se converteu, as coisas ficaram na tranquilidade? Não ficaram na tranquilidade. Ele se converteu aqui. Veio aqui na frente e entregou a vida a Jesus. Aí vem o processo de conversão. O diabo, aí ele entregou a vida a Jesus. Fica aí. Então,
quanto mais perto ele estiver de Cristo, mais ele vai ficar parecido com ele. E o diabo do lado vai ficar: você continua sendo um prostituto. Nos ouvidos dele: Nando, acessa aquele site, Nando. Aí ele tem que repreenda aí, Nando. Tá. Está repreendido em nome de Jesus. Aí o diabo fica soprando: não, mas só uma vez. E agora no Instagram de repente aparece uma foto. Tchum, celular, Instagram. Mas ele não mandou, ele não estava procurando. Mas o diabo usa até o Instagram. Então lá, e aí a primeira visão, desliga. E a carne quer o quê? Olhar. Não se iluda, o diabo sempre vai vir de uma forma de encher seus olhos. Sempre com uma bandeja bem bonita. E ele vai e desliga. Aí ele de repente está assistindo algo que não tem a ver. Tchum, uma propaganda sensual. Até nas propagandas o diabo está usando, tá? Por isso que os crentes têm que tomar todas as esferas da sociedade, para que tenhamos propagandas com sentido correto. Amém? Eu fiquei muito feliz, irmãos, porque aquele teatro Jeová Nissim, eles estão ocupando uma nova esfera na área artística. Inclusive eu fiquei muito feliz que eles estavam concorrendo a um prêmio secular, com teatro cristão, e até quem não é crente falando muito bem. Ou seja, até a arte sendo purificada pelo Senhor. E é isso que o Senhor quer fazer. Quer purificar todas as esferas. Eu creio nisso no nome de Jesus. Mas para isso acontecer, tem que homens e mulheres de Deus ocupar funções nessas esferas. E o diabo, ele fica jogando. Sendo que Nando, tu já se converteu há quanto tempo? 6 anos de convertido. O diabo se converte? É o pai da mentira. Então continua seta. As setas na mente, o que é que ele tem que fazer? Paralisar. Gente, quando eu estou sendo muito atacado, às vezes eu começo a falar, a ler alto, porque eu consigo neutralizar o ataque. Nós não conseguimos fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Tem mulheres que tentam fazer até 10, né? Nós homens não. Mas o que é que acontece? Se ele, na verdade, vem seta de um lado, seta do outro, então ele começa a dizer: posso todas as coisas daquele que me fortalece. E começa a falar em voz alta, e o diabo fica furioso, porque ele não vai conseguir mais alimentar. E nós temos que fugir. Diga comigo, fugir. Fugir das setas do diabo. Ah, mas eu sou um super crente. Tu és um super crente. Tchum, poderes. Não é assim, gente. Não funciona assim. Gostaríamos que funcionasse, mas não funciona. Então temos que fugir. Até hoje eu tenho que fugir. Por favor, pode sentar. Muito obrigado. Amém. Então temos que fugir constantemente. Às vezes temos que mudar até de calçada. Uau, verdade. Se aquela calçada te fizer pecar, muda de calçada, muda de rua, muda. Tem que ser radical. Que o diabo, ele é muito astuto, é cheio de estratégia. Então nós temos que vigiar. E quando nós somos reprovados, sabe o que acontece? A nossa linguagem muda. E qual é a linguagem de quem está sendo reprovado em meio à pressão? Começa a murmurar, a reclamar de tudo, reclamar das coisas. Ah, mas um final de ano e eu não vou ter roupa nova? E qual o problema, meu irmão? Qual o problema, minha irmã? Por que tem que ser roupa nova, pelo amor de Deus? Quem inventou isso? Quem quer isso, sabe o que é? É o comércio, quer vender mais. Isso não quer dizer nada. Ah, então eu não vou para o culto no dia 31. Misericórdia, por causa de uma roupa. Não vai para o culto. E se Deus quer te ensinar, tu usando a mesma roupa do ano passado? E aí, qual o problema?
Porque às vezes nós criamos regras para tudo. Então já não vai ser bom se eu não tiver com uma roupa nova branca. Misericórdia, isso é superstição. Não deve ter superstição nos crentes. E às vezes, quando estamos sendo reprovados, nos tornamos críticos. Começa a criticar tudo. Tudo, todos e mais um pouco. Mas isso, isso e isso. Não, mas fulano é assim, assim. Ciclano é assim, assim. E você é como? Porque às vezes só o outro e você. Mas fulano tem que melhorar, tem que mudar. Não tem quem aguente. E você tem que mudar em quê, pelo amor de Deus? Em nada. Então vai ser arrebatado. Então nós precisamos, no nome de Jesus, olhar mais para nós, irmãos. Às vezes nós olhamos muito para o próximo e esquecemos de nós e dos nossos defeitos. E pior que vem ano e vai ano e parece que estamos do mesmo jeito, porque não olhamos para nós. Então temos que olhar para dentro de nós. O que é que eu tenho que melhorar? Estamos no mês de dezembro, ótimo, excelente. Mas o que era para melhorar nesse ano que eu não melhorei? Às vezes, no final de dezembro, nós só queremos, sabe o quê? As mãos de Deus. E dizemos, sabe o quê? O que é que Deus deixou de me dar que eu pedi? Então é filho pidão. Irmãos. Ao invés de dizer, Senhor, nessas áreas eu não melhorei não. Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda a melhorar. Mas não melhora. E também quando nós somos reprovados, nós somos incrédulos. Não acreditamos mais nas promessas de Deus, de nada. E isso nós temos que, na verdade, calar a voz do diabo. Calar a voz do diabo. Lutar contra a incredulidade. Ou vocês não acham que o diabo não vem com setas de incredulidade? Claro que vem. O diabo já chegou para mim e para aquele e disse, vocês não vão ser pais naturais, biológicos. Está repreendido em nome de Jesus. Vamos ser pais sim. Porque está decretado no mundo espiritual. Amém? Então nós não podemos alimentar a linguagem, o diabo soprando nos nossos ouvidos incredulidade. Nós não precisamos ver, irmãos. Nós temos que crer. Ou seja, em meio às pressões, nós temos que ser igual àquele passarinho. Estar tranquilo, porque a nossa confiança não está nas coisas nem nas pessoas. A nossa confiança está em Deus. Em Deus. Então temos que calar a voz da tempestade. Calar a voz que está dentro de nós como um vulcão, querendo na verdade nos controlar. E muitas vezes temos que silenciar. Mas quando nós somos reprovados, as nossas atitudes também mudam. Porque somos carnais. E agimos com carnalidade. Não temos paciência. Somos reativos. Me dê uma resposta que leva duas. Reativos. Então, só vimos as coisas com a carne. A carne querendo reinar e o churrasco querendo dominar. Mas temos que vigiar. E em meio às pressões é uma coisa, a carne fica querendo explodir. E temos que controlar a carne. E isso tem a ver com as nossas atitudes. Quais têm sido as suas atitudes em meio às pressões? Como você tem falado? Como você tem reagido? Como você tem se importado? Como? Mas nós precisamos ser aprovados. Quantos querem ser aprovados? Amém. Eu lembro que eu já falei isso antes, mas eu nunca esqueci. No início do CCA nós tivemos, acho que foi o terceiro RJR. E para mim esse terceiro RJR foi algo muito esticado, já foi traumático, já foi difícil, porque eu fui muito pressionado. Vê só o que aconteceu. Na época, nós fomos fazer, o nosso RJR era próximo da Fazenda Esperança. Quem estava aqui nesse RJR, levanta a mão.
Olha, tinha uns 10 que estava aqui. E nesse RJR, nós planejamos o RJR e deixamos 2 irmãos responsáveis para fazer o percurso de uma famosa trilha. E nós estávamos achando o máximo que seria o nosso primeiro RJR que ia ter trilha. Primeiro você pode perguntar, e o que é RJR? É Retiro Jovem Radical. E no RJR, os irmãos foram de moto, fizeram o percurso. E eu disse, e aí, o percurso? Disse, o percurso está assim, bem leve, não vão ter muita dificuldade de ir a pé. Então está tudo tranquilo, porque nós fizemos o percurso lá, então... Oi? 10 minutos vão concluir o percurso. Então eu fiquei muito tranquilo nesse percurso. Gente, eu nunca tinha organizado nenhuma trilha. Nunca. E estávamos muito empolgados, por sinal. Então, logo cedo da manhã, vamos para a nossa trilha. Todo mundo, vamos lá. E tinha irmãs que estavam até de salto. Eu digo, oh meu Deus, e que trilha é essa? Então essa trilha foi muito famosa. Tem irmãos que estavam indo para a trilha, né? Ok, eu não sabia o percurso, se é de salto, o percurso não deve ser tão difícil. Gente, começamos a andar muito bem animados. E começamos, e andamos. Oi? Quase 1 hora nós andamos a pé, no percurso abençoado. No meio, até o meio, no máximo, era um tá chegando, que nunca chegava. Então, até o meio, todo mundo, RJR, 1 mais 1, uma grande multidão. Todo mundo animado. Sendo que, sabe o que aconteceu? Depois do meio, começou, na verdade, a murmuração do percurso. E não chega mais não, E que demora foi essa? Eu já estou com minhas pernas doendo. E nós não tínhamos carro de apoio. Nunca eu tinha organizado isso, nunca tinha carro de apoio no meio de percurso. E eu só via gente, um ajudando ao outro, e a murmuração. E teve um, inclusive, que estava, a pastora Cléo lá também na caminhada, e uma lá dizendo assim, não sei o que, que irresponsabilidade é essa dessa caminhada? E a pastora Cléo, não, minha filha, vai chegar, e ajudando. Gente, foi um caos tão grande. Depois de muita murmuração, chegamos lá no local, no açude, sei lá o nome de... Inhumas, muito bem. Quando chegamos lá... teve corrida de vaca também. Os irmãos lá e as vacas. Eita, a vaca vai pegar. Irmãos, de tudo aconteceu no percurso. De tudo. E o que é que acontece? Chegamos no local. Aí o povo, depois de murmurar bem muito, disse, agora vamos tomar banho. Eu disse, tomar banho? Não. Como é que vocês vão tomar banho aqui e alguém se afogar? Deus me livre. E o povo começaram a fazer o quê? Murmurar mais. Me trouxeram até aqui, não sei o que, e eu não vou tomar banho, não sei o que. Eu disse, meu Deus, que ninguém tome banho, porque senão o diabo agora... Eu já estava péssimo. Aí teve o piquenique lá. As caras não estavam tão boas no piquenique. E depois foi o quê? A volta. A volta foi pior do que a ida. A volta ainda foi muito pior. Ainda havia uma esperança. E na volta foi difícil o negócio, com a murmuração. Que não sei o quê, eu não aguento mais. E que falta de... Gente, eu não tinha nem cara de orar, eu só fazia orar. Orar. Quando chegamos lá, no Betel, a situação estava tão complicada, que eu disse assim, irmãos, antes de qualquer coisa, vamos dar as mãos e vamos orar, todo mundo junto. Não tinha o que falar. Mas para mim, isso foi uma prova. Aí eu fui pedir perdão, realmente foi uma falha minha, especificamente. Mas eu aprendi muito. Muito mesmo. E eu consegui me controlar. E eu fui aprovado.
Porque assim, minha vontade era dizer, então se você quiser vá embora mesmo e não sei o quê. Ia ser um caos, né? Ia ser um caos, mas não. Então eu consegui controlar. E disse, irmãos, vamos orar, nos perdoe, não sei o quê. Gente, isso tempos depois, teve gente que nunca esqueceu dessa caminhada. Ficou na história. Tem coisas que ficam na história. E algumas coisas não é uma coisa boa. Como foi essa? Mas nós aprendemos. Diante dessa pressão, para a glória de Deus, nós fomos aprovados. Aí você diz aqui, hoje quando se fala em trilha, meu Deus, é uma coisa que eu tenho muito cuidado. Muito cuidado. Já estávamos pensando em uma, eu disse, Manuel, tu que és especialista nisso, que fosse do exército, tem que chamar quem entende, vem nos ajudar para não corrermos mais os mesmos erros. Mas, quando somos aprovados, primeiramente Deus se agrada de nós. E depois nós representamos Ele muito bem. Você sabe que dia a dia nós somos testados em como nós estamos representando Deus? E será que estamos sendo aprovados no nosso dia a dia? Será que as pessoas quando olham para você vê Jesus? Ou vê um crente carnal? Como será? Eu te convido a abrir lá no livro de Gálatas. Já estou chegando próximo do final. Gálatas. Cinco 16. Vê só como diz na minha versão. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfazeis os desejos da carne. Nunca. É forte. Então, quando nós andamos no Espírito, nós somos aprovados. Agora, quando andamos na carne, nós somos o quê? Reprovados. Já aconteceu com você a mesma situação 1, 2, 3 vezes? Já? Já aconteceu comigo. E por que a situação se repete? Porque não fomos aprovados. Tem que passar de novo. E em 2 Coríntios 4,17, fala justamente que nós precisamos olhar com o olhar de Deus em meio às circunstâncias. Vê só como Paulo ele era sensível à voz do Espírito e tinha uma visão de Deus diante de todas as lutas. 2 Coríntios 4,17. E eu vou encerrar com esse versículo. Diz assim, pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Gente, a tribulação de Paulo era leve e passageira. Era assim que ele enxergava. E qual era essa tribulação? Açoites, naufrágio, perseguição, risco de morte, prisões. O histórico dele, o currículo dele, pesado demais. E ele diz que é leve e momentânea. E as suas lutas é como? Pesada demais? Então vai olhar para de Paulo. Você sabe aquela história, quando você vê alguém pior do que você diz, eita, eu fiquei com vergonha.
Você estava, na verdade, se sentindo péssimo. Começou a conversar com alguém e disse: meu Deus, tem misericórdia de mim. Por isso que é bom, às vezes, quando está se sentindo assim, vá no asilo. Vá fazer uma visita no hospital. Vá orar, vá ver gente que está numa situação pior. E isso mexe conosco. Porque nós dizemos: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, reclamando. E fulano está numa situação. E Deus ainda faz com que você seja usado por Ele na vida daquelas pessoas. E às vezes nós estamos falando algo que serve para nós também. Já aconteceu com você? Já aconteceu muito comigo. Então nós temos que buscar sermos aprovados em Deus, em meio às pressões. E tinha uma irmã, que eu conheci essa irmã há muitos anos atrás. Ela disse: eu nunca estou no deserto. Eu disse: irmã, que história é essa? Não tem deserto não. Ela disse: meu filho, em meio às lutas eu vou para o meu jardim secreto. Eu disse: eita, Senhor, me dê essa fé. Porque a mentalidade dela não estava nas lutas, estava no jardim secreto, que é o Senhor. E onde está a tua mentalidade? E onde está a minha mentalidade? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Gente, eu queria orar. Pode colocar essa canção aí de fundo. Eu queria orar só para quem está se sentindo com muita pressão na mente. Quem está se sentindo meio sufocado. Aí no seu lugar, levante a mão quem está se sentindo desse jeito. Muito pressionado. Feche seus olhos. Deus, no nome de Jesus, Senhor. Quero colocar diante de Ti cada pessoa aqui, Senhor, que está debaixo de pressão. No nome de Jesus, eu clamo a Ti, Deus, para que o Senhor venha no nome de Jesus fazer com o deserto. No deserto seja gerado um manancial, Pai. Que em meio, Senhor, a todas as lutas, tempestades, que cada um de nós Te encontre. E não deixe o ambiente externo entrar no nosso interno, mas o nosso interno vem estar em Ti, Senhor. Somente em Ti, Pai. Que em meio às lutas, nós possamos correr para Ti no nome de Jesus. Que não sejamos guiados pela carne, mas que possamos ser guiados pelo Espírito para as águas tranquilas, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, colocamos nossas vidas diante de Ti, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é que nos dá segurança, que o Senhor é que transforma deserto em manancial, que o Senhor é que nos tira, sim, o Senhor é quem nos tira, Senhor, de situações difíceis e traz justamente a solução que tanto ansiamos, Pai. Obrigado pela Tua presença, Senhor. No nome de Jesus, amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor, amém, amém, amém. Que Deus abençoe.